Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar com você um pouquinho sobre o conto, o livro O Uruguai de Basílio da Gama. Já falei para vocês no primeiro vídeo sobre o assunto, o porquê da minha escolha para comentar esse livro. Foi depois da leitura de Odisseia, Ilíada, a Metamorfose de Ovídio, que me deu vontade de saber um pouco das narrativas de origem do nosso povo, do Brasil, da América Latina. Ainda pretendo comentar outros autores nessa linha, são autores do arcadismo, que preocupam demais com a forma, com o jeito de escrever, com elementos da natureza, assim como Caramuru, que é um outro livro, como Vila Rica, que também é um outro livro que fala sobre Minas Gerais, Caramuru fala sobre a Bahia, Vila Rica sobre Minas Gerais e Uruguai sobre o sul. Não é só o sul do Brasil, é o sul que envolve o Brasil, Uruguai, a Argentina e esses três países. E esse livrinho ele foi organizado em 5 cantos. Conta a história, uma guerra, a Guerra Guaranítica. A guerra que portugueses e espanhóis fizeram contra de desocupação da terra dos 7 povos das Missões, que hoje fica no Rio Grande do Sul, mas naturalmente o interesse que estava por trás também era expulsar os jesuítas, porque os jesuítas eram um empecilho para o projeto de colonização de Portugal e de Espanha. E eles tinham medo que os jesuítas fizessem um estado independente ali na região do sul do Brasil, envolvendo o Uruguai e parte da Argentina. No canto 1 desse livro, o Basílio da Gama, ele vai falar da vitória das tropas portuguesas contra os índios que viviam às margens do rio Araguai, que ele naquela época falava Uruguai, né, o rio Araguai. E é muito interessante que ele faz dedicação do poema dele, né? Ao excelentíssimo senhor Conde de Oeiras. O Conde de Oeiras é o futuro Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei de Portugal, que decidiu, foi sob o seu comando, que decidiu expulsar os jesuítas do Brasil. Então vamos ver aqui a dedicação que ele faz, é um soneto ao excelentíssimo senhor Conde de Oeiras. Ergue de jaspe um globo alvo e rotundo, e em cima a estátua de um herói perfeito, mas não lhe lavres nome em campo estreito, que o seu nome enche a terra e o mar profundo. Mostra no jaspe artífice facundo, em muda história tanto ilustre feito, paz, justiça, abundância e firme peito, isso nos basta a nós e ao nosso mundo. Mas por que podes em século futuro, peregrino que o mar de nós afasta, duvidar quem anima o jaspe duro? Mostra-lhe mais Lisboa, rica e vasta, e o comércio, e em lugar remoto e escuro, chorando a hipocrisia, isto lhes basta. É um puxa-saquismo danado, mas haveria uma outra maneira desse escritor mineiro, ele é mineiro de Tiradentes, haveria uma outra maneira dele tornar sua obra conhecida, se não elogiando os grandes que poderiam torná-la imortal, como de fato o tornou? Acho que não. Ele teria outro caminho, ser preso, como de fato já foi preso em Portugal. Eu falei isso no primeiro vídeo dessa sequência. Estava condenado a ser exilado
na Angola, na África, e aí ele virou o jogo, quando ele começou a aliar-se aos ricos, né, de Portugal, e escreveu os seus textos elogiando. Então, no primeiro canto, ele vai falar das vitórias contra os índios que viviam à margem do rio até eu me confundo, rio Uruguai, né, que naquela época era o Uruguai. No canto 2, o canto 2, eu estou localizando aqui, ele vai falar da marcha do exército luso o exército era formado por Portugal e Espanha, sobre os 7 povos das missões e toda a estratégia, como que foi o encontro dos líderes do exército com os líderes indígenas. Os indígenas não cederam e começaram a luta. Isso no canto 2º. No canto 3º, canto 3, o livrinho vai falar das tropas acampadas de um lado da margem do rio Araguai e na outra margem o índio que fugiu, o Cacambo, ele sonha com o Cepé, índio que havia sido morto na batalha, e o Cepé, em sonho, manda ele voltar e tocar fogo no lugar em que estavam as tropas do exército português e espanhol. E só que o Cepé, o Cacambo, foi correndo para contar a boa notícia ao seu povo e foi preso por um padre jesuíta, Padre Baldo, que queria que o filho dele, o livro não fala que é filho do Padre Balda, mas dá a entender que fosse, continuasse a liderança do grupo indígena. No canto 4º, nós temos a morte da Lindóia. Esse é o canto mais bonito que tem. Conta a morte da Lindóia. Num bosque, a Lindóia, depois que soube que o seu marido tinha morrido na guerra, ela procura a feiticeira Tanajura e, com a ajuda da feiticeira, ela acaba suicidando. E ela suicida de uma forma, a maneira como fala da morte dela é muito linda. Num bosque, ela, junto a uma fonte, ela deixa picar por uma cobra, porque ela não queria casar com o noivo que arranjaram para ela. Isso aconteceu durante os preparativos do casamento. Os brancos chegam na aldeia, mas os indígenas fogem antes e incendeiam a aldeia. Mas primeiro eles põem fogo na choupana que está a feiticeira Tanajura. Essa parte eu achei muito bonito do canto. E o último canto o canto 5º, fala da vitória dos portugueses sobre os indígenas. E o Basílio da Gama encerra o texto e fazendo, inclusive, grandes acusações aos jesuítas. Que nós temos uma obra de arte, escrito por Basílio da Gama. Quem foi o Basílio da Gama? Ele nasceu no dia 8 de abril de 1741, aqui em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes. Estudou com os jesuítas. Com 16 anos, ele ingressou no colégio jesuíta, no Rio de Janeiro. Por alguma razão desconhecida, ele desligou-se da ordem em 1760. Um dos motivos parece ter sido de origem política. Meses antes, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal. E ele passou também pela Itália
e fez parte da Academia Literária Arcádia Romana, adotando o pseudônimo de Termindo Cipílio. Depois, ele foi preso em Portugal em 1765. Parece que ele esteve no Brasil em 1768 e escreveu, então, aquele Epitalâmio, que é um canto de homenagem à filha do Marquês de Pombal, que ia casar, chamada Bárbara, aliás, Amália. Eu escrevi sobre isso no meu blog, depois você pode conferir. Condenado a ser exilado, ele estava preso, podia ser deportado para Angola, mas acabou virando o jogo e tornou-se um braço direito do próprio Marquês de Pombal. O livro vale a pena ser lido e conhecido. Ele é pequeno, gostoso de ler, tem uma parte que é em verso, que é um pouco mais difícil para ser lida, mas tem uma parte que é em prosa, que também é muito bonito. Eu vou ler aqui um pedacinho que fala da morte da Lindóia. Eu vou ler a parte que está em prosa. Para que tenha princípio a estranha festa de casamento. Só faltou a noiva. A noiva era a Lindóia, que não querendo casar, ela fugiu para o mato, né, com a ajuda da feiticeira Tanajura, e tirou a própria vida. Para que tenha princípio a estranha festa, só falta a Lindóia. Donzelas preparam grinalda de flores. Cansados de esperar, vários índios saem a procurá-la. Ouvem de Tanajura que ela entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que fosse acompanhada. Um susto frio corre pelas veias de Caititu. Caititu era o irmão de Lindóia, que deixa os seus no campo e tenta achar a irmã por entre a sombra do arvoredo. O grupo entra, enfim, na parte mais remota e interna de um antigo bosque negro, onde, ao pé de uma gruta cavernosa, uma fonte murmura entre jasmins e rosas. Olha a poesia aqui no relato. Cansada da vida, a mísera Lindóia escolhera esse lugar delicioso e triste para morrer. Reclinada ali, parece dormir na branca relva e nas flores mimosas. Tem o rosto na mão e a mão no tronco de um cipreste que espalha sombras melancólicas em volta. Mais de perto, os índios descobrem que uma serpente lhe enrolara no corpo. A cobra verde se move em torno do pescoço e dos braços de Lindóia e lambe seu seio. Todos se afastam, sobressaltados, e param, cheios de temor, ao longe. Temem que ela desperte assustada, que irrite o monstro, que tente fugir e apresse, fugindo à morte. Mas o hábil Caititu, que treme pela vida da irmã, dobra as pontas do arco sem demora. Quase atira por 3 vezes e vacila 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz a seta voar. A flecha toca o peito de Lindóia e fere a serpente na cabeça. A boca e os dentes da cobra ficam cravados no tronco do cipreste. O monstro irado agita a cauda, confusa, se enrosca na árvore e verte o veneno claro em meio ao sangue escuro. O desgraçado irmão leva nos braços a infeliz Lindóia. Ao despertá-la, descobre, com que dor, os sinais do veneno no rosto frio. Vê o peito ferido pelo dente sutil. Os olhos em que o amor reinou um dia estão cheios de morte. É linda essa parte aqui, como ele fala da morte da Lindóia. Bom, fica aí então o nosso comentário sobre o livrinho para incentivar você para ler também, tá bom? Um grande abraço. Se você gostou, deixa o seu comentário. Eu agradeço muito pela sua sintonia, pelo seu apoio. Grande abraço para você.